Imagine um setor inteiro de trabalhadores adoecendo com o mesmo problema. Coincidência? Não. É o processo de trabalho determinando padrões de adoecimento. Nesta aula, você vai dominar os fundamentos da vigilância da saúde do trabalhador, entender como o SUS atua sobre os ambientes de trabalho e conhecer as estratégias que transformam a realidade dos trabalhadores brasileiros. As bancas adoram cobrar vigilância da saúde do trabalhador porque esse tema integra competências do SUS, base legal constitucional e ações práticas de intervenção. Questões exploram a diferença entre assistência individual ao trabalhador doente e vigilância dos determinantes do adoecimento coletivo. Você precisa dominar a base legal, especialmente artigo 200 da Constituição Federal de 1988 e Lei 8080 de 1990, além das estratégias de intervenção nos ambientes de trabalho. Bancas testam se você sabe que a VST vai além de tratar doentes, atuando sobre processos produtivos, organização do trabalho e fatores de risco coletivos. A vigilância da saúde do trabalhador constitui um conjunto de ações contínuas e sistemáticas de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Ela integra a vigilância em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde e articula-se com a vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. O fundamento central da VST é o reconhecimento de que o processo de trabalho determina padrões específicos de adoecimento e morte. Quando falamos em processo de trabalho, estamos falando de organização, divisão de tarefas, ritmo, exposição a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e psicossociais. A grande diferença da VST é que ela não se limita a assistir o trabalhador já doente. A VST atua sobre os determinantes dos agravos, buscando transformar os ambientes e processos de trabalho para evitar que outros trabalhadores adoeçam. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 200, inciso 2º, atribui ao SUS a competência de executar ações de saúde do trabalhador. A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8080 de 1990, define saúde do trabalhador como um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. As ações de VST incluem assistência ao trabalhador vítima de acidente ou portador de doença profissional, mas vão muito além. Participação em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Informação ao trabalhador, à sua entidade sindical e às empresas sobre os riscos. Participação na normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos que apresentam riscos. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde e revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho. A notificação de agravos relacionados ao trabalho é obrigatória para profissionais de saúde e serviços públicos e privados. A Lista Nacional de Notificação Compulsória, Portaria de Consolidação número 4 de 2017, anexo 5, inclui acidente de trabalho com exposição a material biológico, acidente de trabalho grave, fatal e em crianças e adolescentes. Também intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados. Lesões por esforços repetitivos, sigla LER, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, sigla DORT, pneumoconioses, transtornos mentais relacionados ao trabalho, perda auditiva induzida por ruído, sigla PAIR, dermatoses ocupacionais e câncer relacionado ao trabalho. A notificação deve ser registrada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação,
sigla SINAN, a VST opera por meio de três eixos principais. Primeiro, vigilância dos ambientes e processos de trabalho, com inspeções sanitárias, análise de riscos, avaliação de conformidade com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo, vigilância epidemiológica dos agravos, monitorando indicadores de morbimortalidade, investigando casos e surtos. Terceiro, promoção da saúde e educação permanente, capacitando trabalhadores, gestores e profissionais, estimulando participação social. Os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, sigla CEREST, são unidades especializadas que dão suporte técnico e científico às ações de VST na rede SUS. Suas atribuições incluem apoio matricial às equipes de atenção básica e vigilância em saúde, realização de diagnósticos situacionais de saúde do trabalhador no território, capacitação de profissionais de saúde, também atendimento de casos complexos e de referência, articulação com órgãos de fiscalização e controle, como o Ministério do Trabalho, Ministério Público e sindicatos, além de produção e disseminação de informações técnicas. A VST enfrenta desafios estruturais importantes: subnotificação de agravos, fragmentação das ações entre diferentes órgãos como saúde, trabalho e previdência, precarização das relações de trabalho com informalidade, terceirização e uberização, exposição a novos riscos como nanotecnologia, trabalho digital e assédio moral, resistência de setores econômicos a mudanças nos processos produtivos. O fortalecimento da VST exige integração efetiva entre vigilância, atenção e promoção da saúde, participação ativa dos trabalhadores e suas organizações, investimento em formação profissional e compromisso político com a saúde como direito universal. Primeira armadilha: confundir VST com assistência individual. A banca apresenta cenário de adoecimento coletivo e oferece alternativa focada apenas em tratamento dos trabalhadores doentes. Lembre-se, VST atua sobre os determinantes, transformando processos de trabalho, não apenas assistindo casos individuais. Segunda pegadinha: atribuir competência exclusiva de intervenção em ambientes de trabalho a outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho. O SUS tem competência legal própria para a vigilância de ambientes de trabalho, prevista na Constituição Federal e Lei 8.080. Terceira armadilha: confundir nexo técnico epidemiológico previdenciário com fundamento da VST. O nexo técnico é instrumento do INSS para a presunção de relação trabalho-doença em benefícios previdenciários. A VST fundamenta suas ações em base epidemiológica própria e competência legal do SUS, independentemente de critérios previdenciários. Quarta pegadinha: alternativas que propõem intervenções centradas em resiliência individual ou fatores pessoais. A VST supera a abordagem individual ao priorizar a transformação dos processos de trabalho como determinantes centrais do adoecimento coletivo. A alternativa correta é a D. Vamos entender por quê. A questão apresenta estudo epidemiológico mostrando prevalência 3 vezes maior de transtornos mentais entre operadores de teleatendimento, com associação estatisticamente significante entre adoecimento psíquico e fatores como metas abusivas, monitoramento contínuo, pausas insuficientes e assédio moral. A empresa alega que transtornos mentais decorrem de fatores individuais. A alternativa D está correta porque menciona o reconhecimento de que o processo de trabalho, incluindo sua organização e fatores psicossociais, constitui determinante de padrões específicos de adoecimento. Esse é o fundamento central da VST, que se diferencia da abordagem tradicional centrada no indivíduo ao compreender que a organização do trabalho, ritmo, metas, relações hierárquicas e fatores psicossociais determinam o adoecimento coletivo. A evidência epidemiológica de prevalência 3 vezes maior sustenta a intervenção sobre os determinantes organizacionais, não apenas sobre casos individuais.
Alternativa A está errada. A VST tem competência legal própria para investigar e intervir sobre fatores de risco psicossocial nos ambientes de trabalho. A atuação do Ministério Público do Trabalho é complementar, não exclusiva ou substitutiva das ações de vigilância em saúde. Alternativa B está errada. O nexo técnico epidemiológico previdenciário é instrumento do INSS para presunção de relação trabalho-doença, mas a VST fundamenta suas ações em base epidemiológica própria e tem competência legal para intervir em ambientes de trabalho independentemente de critérios previdenciários. Alternativa C está errada. Embora a responsabilidade objetiva exista no direito civil, a VST fundamenta suas ações no reconhecimento do trabalho como determinante social da saúde e na competência legal do SUS para a vigilância de ambientes de trabalho, não na responsabilização individual de empregadores. Alternativa E está errada. A VST supera a teoria da multicausalidade ao priorizar a transformação dos processos de trabalho como determinantes centrais. Intervenções centradas em resiliência individual não modificam os fatores organizacionais que geram adoecimento coletivo. Recapitulando, a vigilância da saúde do trabalhador atua sobre os determinantes do adoecimento, transformando processos de trabalho. Você dominou a base legal. Constituição Federal, artigo 200 e Lei 8.080, as estratégias de intervenção em 3 eixos, a notificação compulsória de agravos e o papel do SEREST. Aprendeu a diferenciar VST de assistência individual e a identificar as pegadinhas das bancas. Agora é hora de fixar esse conteúdo. Vá para a apostila e resolva os exercícios sobre vigilância da saúde do trabalhador. Treine identificar cenários de adoecimento coletivo e as ações de vigilância cabíveis. Nos vemos na próxima aula.